Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10. Programa da Fé. De volta à palavra original. Saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder está na palavra. Este é o tema da programação. Ouvintes, no segundo livro dos Reis, nós temos a história de Naamã, chefe do exército da Síria. Este homem, muito embora importante na Síria, ele era leproso. E havia em sua casa uma menina israelita que disse à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures-o da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Na verdade, o rei da Síria, ele agiu errado, porque ele não deveria mandar Naamã, seu servo, para o rei de Israel. Ele deveria mandar ao profeta. Por quê? Porque nós devemos buscar as coisas em seus devidos lugares. Por exemplo, se você está em casa e você quer água gelada, você vai na geladeira. Se você quer um café quentinho, você vai na garrafa térmica. Se você precisa tratar os seus dentes, você vai num dentista. Se você precisa de uma orientação jurídica, você vai a um advogado. Agora, se você está doente de uma doença incurável pela medicina, só há uma fonte que você deve ir.
E o rei ficou indignado com muita razão, porque aquele doente, aquele leproso, deveria ser enviado ao profeta de Deus, à boca de Deus. E quando Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então veio Naamã. Ele veio com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou o seu mensageiro, Geazi, dizendo: vai e diga para ele: lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Agora, irmãos, ali estava um homem importante, um general, um homem que tinha uma grande reputação, um homem que havia levado muitas ofertas para dar para o homem de Deus, e justamente o homem de Deus nem saiu para vê-lo. Nem saiu. Ora, se fosse um pastor de hoje, e esse homem fosse na sua igreja, levando aqueles presentes, aquelas ofertas gordas, ele nem se importaria com a sua lepra. Ele o colocaria no seu púlpito para dizer: sabe quem veio na nossa reunião? Sabe quem está aqui para que eu ore por ele? E voaria sobre os presentes de mão cheia. Não é assim que fazem as igrejas no tempo da política? Basta o político oferecer um terreno, material de construção, eles já abrem os seus púlpitos para subirem aqueles homens, muitos deles adúlteros, homens sem Deus, para ocupar uma plataforma que deve ser ocupada somente por homens de Deus, chamados por Deus. E ficam como aquelas mulheres de ponta de rua, tá? Que ficam nas esquinas e são procuradas por homens somente para os seus prazeres. Infelizmente, muitos púlpitos são procurados somente em épocas de eleição. Mas ali estava um homem de Deus que não cresceu os olhos no presente do general, mas falou aquilo que veio a ele, aquilo que Deus falou com ele. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que a sua lepra será curada. No entanto, aquele homem, sendo um homem grande lá na Síria, achou que aquilo fosse uma provocação e saiu resmungando. Eu pensei que o homem sairia na porta da sua casa, invocaria o nome do seu Deus e passaria
as mãos sobre o leproso e o purificaria. Saiu reclamando. Por que ele não disse? Eu ficaria na Síria mesmo e mergulharia lá. Lá tem muitas águas mais limpas do que esse rio barrento, esse rio feio, sujo, chamado Jordão. Lá tem Abana e Farpar, rios de águas cristalinas. Mas ele não sabia que Deus queria quebrar o seu orgulho. Deus queria quebrar a sua soberba. Ele teve sorte de ter um homem sincero como seu servo, que disse: meu pai, o que custa se ele dissesse para o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não faria? Que custa? Ele foi sincero, o seu senhor. Então o seu senhor, não querendo, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez que ele mergulhou nas águas do Jordão, ao sair, a sua pele estava como de criança. Agora, nós vamos então fazer uma caravana para ser batizado lá no Jordão? Quantas pessoas gastam muito dinheiro para fazer uma viagem turística para ser batizado no Jordão e se batizam invocando Pai, Filho e Espírito Santo? De que valeu? De que valeu, irmãos, invocar os títulos de Deus ao invés do nome que é Senhor Jesus Cristo? Desceu ali um pecador seco e saiu um pecador molhado. O nome a ser invocado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28:19, Jesus pede o nome. Em Atos 2:38, Pedro usou o nome exigido por Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, você não encontra a prática do batismo usando títulos, somente usando o nome. Começando com Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 8, do 14 ao 16. Atos 10, 47 e 48. Atos 19, versículo 4 e 5. Atos 22, 16. Olha o que Ananias falou para Paulo. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então o que adianta ir lá no Jordão? O caso do general não foi porque era o Jordão. Ele ficou sarado em obediência à palavra. O Jordão não é um rio místico.
Jordão é um rio qualquer como todos os outros. Só porque Jesus foi batizado lá, o rio tornou-se milagroso? Só porque Naamã mergulhou 7 vezes, sarou, o rio ficou milagroso? Não! Ele só sarou porque cumpriu a palavra de Deus. A palavra que saiu da boca do profeta era a palavra de Deus. Se ele mergulhasse 2, 3, não adiantaria nada. Ele teve que mergulhar 7 vezes. Agora, os malabaristas de púlpito, os que ficam insuflando as pessoas a comprar coisas, eles trazem água do Jordão, eles trazem azeite do Monte das Oliveiras para vender. É sal grosso, é fogueira santa, é arquinha para levar para casa, para abençoar sua casa. Deus não está em matérias inanimadas. Deus está na sua palavra. Então fica esse comércio dentro das igrejas, vendendo tudo, vendendo vassoura ungida, sabonete ungido, rosas. Uma vez eu passei em frente de uma igreja, pasmem vocês, havia uma maquete como que se fosse de um loteamento, e eles estavam vendendo terrenos no céu. Vendendo terreno no céu. Você ia ali e comprava um terreninho lá no céu. Que vergonha! Vendendo cura divina. Essa teologia da prosperidade, insuflando as pessoas a dar até 3dízimo. Os cultos mais são pedidos do que pregação da palavra. É oferta para isso, é oferta para aquilo, é oferta para aquilo outro. E, consequentemente, estão comprando fazendas, canais de televisão, ficando bilionários. Sim, é isso que acontece no mundo evangélico de hoje. Por isso, em Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e incorram em suas pragas. Oh, mas ali está falando do catolicismo. Na verdade, os evangélicos aprenderam com a mãe. Essa que é a verdade. Quando vendiam os cravos supostamente originais que crucificaram a Jesus Cristo, e já tinha mais de 100 cravos espalhados pelo mundo como se fossem originais, mercadejando, ludibriando o povo. E hoje, as filhas, porque ela tem filhas, esse sistema organizacional é filhas do romanismo. Vocês verão que em breve eles vão se ajuntarem no Concílio Mundial das Igrejas. Já estão de mãos dadas. Então, eles aprenderam com a mãe. E hoje, eles usam esses meios para arrancar dinheiro das pessoas, ao invés de pregarem o evangelho que te prepara para o arrebatamento, o evangelho que te tira deste mundo pecaminoso, o evangelho que te transforma em sal da terra
em luz do mundo. É claro, o povo quer enriquecer e se tornam presas fáceis desses homens que são mais mercenários do que pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês querem um evangelho sério, puro, cristalino, completo, que te prepara para se encontrar com Deus? Liga para o pastor Samuel, 14-99698-8613, e você será visitado. Ou faça uma visita no nosso tabernáculo. O endereço será citado logo mais. Você precisa conhecer a verdade. Nós vamos para a oração da fé. Maravilhoso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu elevo a minha voz para que ela atinja os teus santos ouvidos. Atingindo seus ouvidos, a tua mão será estendida. Deus maravilhoso, Deus dos antigos tempos, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja das arenas, das fogueiras. Em o nome do Senhor Jesus, abençoa os meus ouvintes, curando, libertando, dando a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera o milagre da revelação, da cura, para a honra e a glória do teu nome. Amém.